Bom, durante todo esse mês, não sei se você tem observado, tem vindo muitas palavras a respeito de servir, a respeito de nós sermos um embaixador, sermos servos de Deus, a fim de que as pessoas possam ver as obras de Deus por meio de nossas vidas, amém? E por que a gente fez esse mês e toda semana repetindo e repetindo? Porque por meio da repetição, nós também recebemos algo, né? Isso com nossos filhos, nós repetimos muitas vezes algumas coisas, até que faça parte deles. Então todo esse mês foi falado sobre servir e servir. Porque nós vivemos em um mundo selfie, né? Onde o homem é o centro. E a verdade é que o evangelho não tem a ver conosco, né? Tem a ver com o coração de Jesus. E o coração de Jesus, ele morreu numa cruz por pessoas. Por pessoas. E o mundo carece então de referência. Quando o homem ele é criado para refletir Deus na terra. Mas hoje, infelizmente, as nossas obras, nossas vidas, muitos de nós não temos refletido Cristo por meio das nossas obras. Então, mais uma vez, talvez você está pensando novamente o mesmo tema. Pois é, mas é só mais hoje que vamos abordar sobre isso, porque mês que vem nós teremos o mês da família, vamos ter várias mensagens só sobre família. Mas só que nós então fomos chamados para refletir Cristo na terra por meio de nós, por meio da nossa vida, e não só por meio daquilo que a gente fala, mas por meio daquilo que nós somos, amém? Ok? Então, mas deixando muito claro que a obra não salva ninguém, ok? Deixando bem claro isso, a obra não salva ninguém, porque quem é que salva é Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, ok? Então só por meio de Jesus que nós somos salvos por meio da fé nele, ok? Mas ao mesmo tempo que nós entendemos isso, fé sem obras também ela é morta. Então é necessário, a obra não salva, mas todo salvo, ele deve ter obras. Todo salvo precisa fazer algo. Todo salvo precisa estar em movimento. Eu quero também falar que é muito importante nós entendermos isso, que Deus, Ele ama você, e é muito bom ouvir isso. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Deus ama você. Só que fala para Ele também, mas Deus não é só você. Deus ama pessoas, todos nós. Porque essa palavra a gente gosta de receber, Deus te ama, e a gente se sente o centro do universo, a gente se sente a pessoa mais especial, só que nós não somos o centro, quem é o centro é Jesus, ok? E Deus, Ele ama pessoas. Então diante de um evangelho que muitas vezes ouvimos hoje em dia, e diante de tantas coisas que nós ouvimos, onde o homem é o centro, mas Jesus é o centro, amém? E foi muito lindo, ontem nós tivemos também um tempo de mesa aqui, né, um café com novos membros aqui, e foi muito legal, porque no final de tudo, diante daqueles relâmpagos e trovões, né, que teve ontem, e nós sobrevivemos, graças a Deus, chegou até a cair a luz aqui na igreja, por 2 ou 3 vezes assim, deu aquela piscada, e no final de tudo, nós tiramos uma conclusão, para que esse momento agradável que nós temos aqui diante do Senhor aos domingos, muita coisa nos bastidores acontece. Muita coisa, desde o momento de uma oração, de uma intercessão, até desde o momento de alguém ali no estacionamento e depois na recepção, outros aqui ensaiando, outros limpando aqui o local toda semana para deixar tudo cheiroso, tudo limpinho, limpando cada cadeira, lavando o chão, limpando os banheiros. Então, há toda uma movimentação nos bastidores com muitas pessoas envolvidas a fim de servir pessoas. A fim de servir Jesus, sim, mas Jesus ama pessoas. Então é muito lindo que o servir, ele é um gesto de amor, amém? Então, primeira parte que eu queria aqui falar com vocês, construir algo, queria que todos nós pudéssemos prosseguir nesse entendimento. Primeiro que servir, ele é um gesto de amor, tá? Em João capítulo 21, verso 15 ao 17, Jesus, ele está ali no momento com Pedro, e ele vai fazer aquela famosa pergunta para ele. Eu vou ler aqui, para que a gente possa se habituar nesse texto aqui,
Olha só, João 21, verso 15 ao 17, diz assim: e depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe novamente: apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que muitos de nós já ouvimos essa passagem, mas só que é muito importante nós entendermos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Aprendemos na escola de discípulo nessa semana. Quais são os idiomas? Hebraico, aramaico e grego. E aqui o Novo Testamento foi escrito em grego. E no grego existem alguns significados bem mais profundos do que no português. Porque no português, ao lendo essa passagem aqui, parece que apenas está tendo um diálogo que: você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, tu sabes que eu te amo. E essa palavra amor para nós, no nosso português, parece que é uma palavra tão sem valor, tão sem peso, né, em nossos dias. Porque eu lembro que quando eu estava para conquistar a minha esposa, né, eu mandava nas mensagens, eu falava para ela: eu te amo, um monte de coraçãozinho para ela. E ela sempre falava: Akira, eu gosto de você. Eu amo meu futuro marido, mas eu gosto de você. E eu ficava encucado: por que ela não fala eu te amo para mim? Eu sempre falo para ela, toda vez eu te amo, ela só fala eu gosto de você. E foi quando eu entendi. Ela falou: para mim a palavra amor, eu te amo, é uma palavra muito forte. É uma palavra muito profunda. Então eu não quero falar algo que na verdade não seja. Eu estou tendo um sentimento por você, eu estou gostando de você, mas eu não sei se isso realmente é amor. E depois que Deus confirmou tudo, depois de algum tempo, aí ela falou: eu te amo. Ai, coração aí, então vamos casar. Glória a Deus, né? E a gente foi em janeiro, né? Começamos a se gostar. Em março começamos a namorar. Junho noivamos e em outubro casamos. Foi muito rápido, né? E pela graça de Deus, em outubro vamos completar 20 anos de casado, né? Pela graça de Deus, temos 3 lindas filhas, né? Minha filha aqui maior, né? De 17 anos. Ok? Temos uma de 15 e uma de 11, né? E Deus tem sido muito bom, muito misericordioso para conosco. Mas essa palavra amor eu aprendi com a Keila, aprendi também depois estudando, porque é o seguinte: Jesus, ele estava falando no grego ali, né? Falando no quê? Você me ama com amor sacrificial, com amor ágape? E Pedro, ele estava respondendo o seguinte: não, eu gosto de você. Eu tenho amor de amigo, mas eu não estou disposto a me sacrificar por você. Não era um amor ágape, era um amor filéu, um amor de amigo. Pela segunda vez, então, Jesus, ele repete: tu me amas, tu me agapau, né? Tu me amas com amor ágape, um amor sacrificial. E Pedro responde novamente: tu sabes que eu gosto de você. E pela terceira vez, então, Jesus, ele fala: então, Pedro, você gosta de mim? Pedro se entristece por ele ter dito isso, e Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Pesado, né, gente? Mas só que em todas essas respostas que Jesus dá para Pedro, se você me ama, algo tem que acontecer na sua vida. Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas vidas. Servir é um gesto de amor. Se você me ama, você vai amar o que eu amo, e eu amo pessoas. Amém? Então o primeiro ponto é: servir é um gesto de amor. E a gente sabe que Jesus também, ele tanto nos amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho. Então nós vemos que todo amor, ela vai se externar com obras, ela vai se externar com algo.
E Deus nos amou, e Jesus também nos amou, que lá em Filipenses capítulo 2, verso 7, fala que Ele a si mesmo se esvaziou, vindo a ser servo, para servir cada um de nós, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou para servir a todos nós. E Jesus te ama, sim? Mas Ele não ama só você, Ele ama todos, ok? E quem se esvazia de si, ele sempre vai servir. Agora, quem se enche de si, ele vai querer ser servido. Amém? Então Jesus, ele se esvaziou e automaticamente se externou em servir cada um de nós. Ele assumiu a forma de servo, e aquele que era Senhor e é Senhor de todos, serviu a todos. Mateus 20, verso 27 e 28, fala assim que quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Jesus, ele veio para servir não só os bons, mas quem que Jesus serviu? Jesus serviu a todos. Jesus serviu pecadores, Jesus serviu uma prostituta, Jesus serviu ladrões, Jesus serviu a todos. Ele veio para dar sua vida por todos nós. Ele veio para servir, porque Ele tanto nos amou, e esse amor se externou em uma atitude, em um gesto de servir a cada um de nós. Amém? E essa atitude em servir a nós, e servir principalmente seus discípulos ali naquela época, os discípulos estavam brigando ali no cenáculo, procurando saber quem era o maior. O que Jesus faz naquele dia no cenáculo? Ele pega a toalhinha, ele pega a bacia e lava os pés de cada um dos seus discípulos. Que gesto é esse? Um gesto de amor. E ele disse: assim como eu fiz, fazei vós também. Ele então nos chamou para deixar a espada de lado, em vez de querer cortar a orelha dos irmãos. Não, pega a toalhinha para poder servir uns aos outros. Amém? Então servir é um gesto de amor. Um outro ponto também, porque infelizmente nas pregações hoje em dia, nós precisamos falar vários benefícios, né? Várias coisas que o servir, ela nos possibilita a sentir e a viver também. Primeiro, que servir é um gesto de amor. Agora, servir também, nós também podemos tocar em Jesus. Amém? Mateus 25, 40, olha só que profundo também. Eu vou ler só essa referência, que diz assim: o rei dirá naquele dia: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Quando a gente serve um dos pequeninos, quando a gente cuida, quando a gente visita, quando a gente discipula um dos pequeninos, nós estamos fazendo a quem? Estamos fazendo para o pastor? Para a denominação? Para o ministério? Não, estamos fazendo para Jesus. É bem interessante que, é bem legal quando nós lemos com esse entendimento, que quando nós estamos tocando neles, nós estamos tocando no próprio Jesus, porque Deus nos chamou para servir. E eu gosto sempre de falar e repetir que a resposta para muitos de nós, está em tocar em algum dos pequeninos. Naquele dia que talvez você está mal, pois é, nesse dia, faça uma visita para alguém que está necessitado. Nesse dia que você talvez está tão triste, visite alguém que Deus coloque no teu coração, ore por alguém, toque em alguém, e você tocando em alguém, talvez, provavelmente, você vai receber a resposta no qual você precisa. Eu falei lá no celular que muitas vezes Deus, Ele não está em silêncio. Na verdade, Deus está falando por meio de pessoas no qual você não está conectado. Deus está querendo falar com você por meio daquele irmão que Deus está tocando seu coração para ser tocado, e você, não, eu quero ser servido, não, eu estou mal, eu quero que eu seja visitado, na verdade, eu quero uma oração. Não, eu não vou orar pelos outros, porque quem sou eu? Mas eu novamente, e eu sou o centro, eu estou precisando. Gente, todos nós precisamos de oração, todos nós passamos por problemas, todos nós temos cada luta, mas independente da luta, Deus nos chamou para tocar em vidas, amém? Porque Deus já falou muito claro ali atrás que nós lemos: se você me ama, cuida,
toca nos meus cordeiros, toca nas minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. É um gesto de amor. Ele já disse isso. Agora, às vezes nós estamos assim com Deus: Senhor, o Senhor está em silêncio e eu quero algo novo. Mas só que, por que Deus daria algo novo se Ele já falou ali atrás algo simples, que é o básico? Se você me ama, ame a igreja, ame pessoas, toque em vidas. É o básico, é o simples. Por que Deus iria trazer uma revelação mais profunda, sendo que o básico a gente não faz? Nós colocamos um monte de desculpa para poder não cuidar de alguém, para não tocar em alguém, porque o nosso problema sempre é maior do que de todo mundo, sim ou não? Não é verdade? E é tão maravilhoso quando a gente passa nesses cursos de casais, cursos de homem, mulher única, e principalmente no curso de casais, ou até no Veredas Antigas que teremos. Ouvimos tantas histórias, e nessas histórias nós vemos, meu Deus, eu acho que tem muita gente muito pior do que eu. E ali quando a gente se compadece, é ali quando a gente deixa de olhar para nós e começa a olhar para a dor do próximo ali, e você automaticamente é renovado. Automaticamente você orando por alguém, ouvindo alguém, tocando em alguém, você sai de lá, sabe, completo, porque o Espírito Santo começa a testificar. É um prazer, é algo maravilhoso que Deus coloca no nosso coração quando a gente cumpre a nossa missão. É uma satisfação no Espírito. Amém? Quantos já sentiram isso? Talvez você foi ali ajudar alguém, você serviu uma cesta básica, ou você foi lá e deu uma ligada, ou mandou uma mensagem para alguém, porque você recebeu uma palavra, você quis compartilhar com alguém, e parece que aquela sensação no Espírito: missão cumprida, eu estou aliviado, e que bom que eu fui ir lá. E talvez naquele momento de oração, Deus traz uma revelação, Deus move ali, Deus traz uma palavra, Deus traz uma testificação. É aquilo que acontece que nós falamos. Às vezes Deus não está em silêncio. Deus está falando por meio de pessoas no qual você não está tocando. Por meio de pessoas que você está resistindo ainda e não está querendo ir visitar. E quando nós visitamos esse irmão, visitamos essa irmã ou essa família, nós somos renovados. Amém? Porque servir é um gesto de amor. Amém? Até se for falar pela própria psicologia, com relação até esse momento de que passamos, que é o mal desse século, que é a depressão, nós não negligenciamos a dor, as coisas que acontecem, os sentimentos que acontecem, mas eles próprios também, eles aconselham a fazer esportes, a caminhar e também a fazer obras sociais, a fazer obras, porque é por meio também das obras, de servir alguém onde você deixa de ser o centro, é que muitas vezes nós abrimos nossos olhos, sabe, para aquilo que Deus ele está querendo falar ao nosso coração, sim ou não? Porque parece que é isso, gente, pelo menos comigo acontece assim, no dia que você está ruim, foi falado isso acho que domingo passado, né? No dia que você está ruim, é nesse dia que o irmão pede oração, é no dia que você está ruim, você está sentindo tão seco, sem Deus, sem nada, aparece alguém que está passando o mesmo problema que você está passando, o mesmo sentimento. É maravilhoso o que Deus faz. E por que será que acontece isso? É porque Deus, Ele quer nos usar, porque nós carregamos algo, e se a gente limitar e falar, não, eu não vou, e o eu ser o centro, pois nós vamos nos afundar ainda mais. Então nós precisamos dar um passo além para poder servir, olhar ao nosso redor, amém? E é claro, é isso aí, às vezes eu estou enfermo e a pessoa pede oração pela enfermidade dela, mas como que eu vou orar se eu estou enfermo também? É isso que Deus quer fazer, porque talvez é você orando pelo enfermo, você vai ser curado. E gente, eu quero aqui dar um testemunho, talvez se encaixe com essa realidade, e pode também se encaixar para algo destravar na sua vida. Pastora Mônica lá de Tocai, Missão Apoio de Tocai, ela era estéril. E durante 7 anos ela tentou ter filhos e ela não conseguia. Tentou diversos meios. E eu sei que tem muitos aqui também que estão tentando. Eu sei que cada caso é um caso. Só que no caso dela, algo foi um destravar. Porque todo dia das mães, ela ficava muito mal. Muito mal. Ela começava a chorar. Eu sei que muitas mamães aqui, né?
mães espirituais, futuras mamães, chega nesse dia, aperta o coração. A gente entende isso também. Só que, justo nesse dia, no 7º ano, o pastor, naquela época, no dia das mães, falou para ela: você pode pregar no dia das mães? Meu Deus, que desafio! Como que eu vou pregar no dia das mães, sendo que eu ainda não sou mãe, e essa é a minha maior dor, é a minha maior luta durante todos esses anos? E ela, ali em oração, ela buscou uma palavra de Deus, e ela foi e pregou. E depois daquele ano que ela pregou, abriu a porteira, gente. Ela tem 3 filhos agora. 3 filhos, um atrás do outro, assim, sabe? Eu não sei o que Deus quis mover dentro dela, mas foi um grande desafio. Você pregar num culto de Dia das Mães e você ser a pregadora principal ali naquele dia. Ela venceu ela mesma. Ela entendeu que ela não era o centro, mas muitas mamães ali precisavam de uma palavra. Amém? Então muitas vezes Deus ele quer fazer isso em nós. Quando nós deixarmos de ser o centro e quando Jesus for o centro, Deus ele pode fazer algo maravilhoso, porque daí a glória será tão somente dele. Amém? Glória a Deus por isso. Uma outra pessoa também, um versículo que me chama muita atenção, 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Paulo ele fala assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Se a gente for ler o contexto, a 2ª carta aos Coríntios é uma carta de defesa do seu apostolado. Porque a 1ª carta aos Coríntios, Paulo vai tratar de vários problemas ali naquela igreja, e muitas pessoas ali naquela igreja dos Coríntios, por isso que Coríntios é uma bênção, né? Os Coríntios é uma bênção. E acontece que as pessoas ali estavam duvidando de que Paulo era um homem de Deus, de que Paulo era um apóstolo de Deus, era um enviado de Deus. E o que vai acontecer nessa 2ª carta? Toda a carta Paulo está se defendendo. Toda a carta Paulo está falando do chamado que ele tem, de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele tem se gastado por cada vida ali. E mesmo assim Paulo, ele disse: eu vou gastar e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando cada vez mais vocês me amem menos. O que acontece com Paulo? Que ele não está esperando algo em troca. Porque eu já conheço alguns que já foram tantochas, falaram assim: não, eu não quero mais ser tantocha, porque lidar com pessoa é muito difícil, né? Lidar com pessoa, não, eu quero meu trabalhinho, só eu, e está tudo certo. Porque pessoas você ajuda, e muitas vezes depois fala mal, né? Que tantocha não trabalha, que tantocha é um folgado, é tudo culpa do tantocha. E na igreja também não é diferente, né? O pastor não fez isso, o líder não fez aquilo, e no final das contas a culpa é de quem? Do pastor, né? Ou da igreja e tantas outras coisas. Mas, sabe, Paulo continuava amando. O que acontece com o homem, ou com pessoas que mesmo diante a essa não retribuição, esse não reconhecimento, ele continua amando? É porque algo tinha no coração deles. E nós também vamos continuar amando a igreja em nome de Jesus até que o Senhor volte. Amém? Deus nos chamou a amar sem esperar nada em troca. Isso é o amor ágape. Isso é o amor sacrificial. É o amor que se doa sem esperar nada em troca. Amém? Você pode falar então para a pessoa que está ao seu lado: eu amo você em Cristo Jesus. Eu não sei se esse amor é um amor ágape, um amor filéu, mas Deus nos chama a amar com amor ágape, com amor sacrificial, onde você não é o centro, mas onde a pessoa seja o centro. Tivemos a escola de líderes, onde a lição também, a tarefa da lição da escola de líderes dessa semana, é fazer uma avaliação de você, que quando você senta para conversar com alguém, quantas porcentagens você fala de si, e quantas porcentagens você ouve a pessoa. É a tarefa da escola de líderes, né? Escola de líderes é pesado, gente. Só pega pesado mesmo, para esticar a gente. Porque nós somos chamados para ouvir, nós somos chamados para amar as pessoas.
ok? E permitir que as pessoas falem, permitir ouvir as pessoas, o coração das pessoas, amém? Agora eu quero ler aqui 3 referências para a gente fechar essa parte de que servir é um gesto de amor, amém? 1 João 3,18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não amemos de palavra, mas amemos, aliás, não amemos apenas de palavra, né? É importante você falar eu te amo, mas é importante muito mais importante ainda, é você demonstrar isso. Efésios 2:10, perdão, tem algumas referências e eu acredito que vai estar aqui, né? Efésios 2:10 também diz assim: porque somos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos dela. Então nós fomos criados para quê? Para as boas obras. Nós somos criados para ter obras. É a própria palavra que diz. Em Mateus capítulo 5, verso 16, para a gente fechar essa primeira parte, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Então, como é importante ter obras, como é importante as pessoas ver em nós obras que glorifiquem a Deus. Você servir alguém, ou você que é servido, você que ontem tivemos aqui uma mesa farta, gente, uma mesa farta. Obrigado por cada um que serviu. E esse servir de nossos irmãos que trouxeram todo aquele banquete, gente, constrange. Meu Deus, sério, de verdade, eu fiquei constrangido. Eu não esperava tudo isso. Obrigado, né, Patrícia, mamãe, todos os outros que ofertaram, eu não esperava tudo isso. Sabe o que eu esperava na minha fé? Minha fé está pouca. Eu esperava um lanchinho aqui, uma bolacha com patê, e tá tudo certo, e um cafezinho, um chazinho, e vamos ser felizes. Mas tinha fartura aqui, gente, a mesa toda aqui, e tudo pessoas que ofertaram, todas pessoas que fizeram na sua casa para poder receber cada um dos novos membros aqui. E aí, sabe, quando servir constrange, parece que há um sentimento: meu, eu preciso melhorar mais. Eu preciso aumentar minha fé. Eu preciso servir mais. Eu preciso amar mais. Porque servir constrange. Amém? Servir constrange. E servir é um gesto de amor. Agora, a segunda parte que eu queria falar com vocês é: e por que nós não servimos então, irmãos? Por que temos essa dificuldade? Eu anotei 2 pontos que impedem de nós servirmos. Primeiro, imaturidade. A imaturidade nos faz ser servido, querer ser servido em vez de servir. 1 Pedro 2:2 fala assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A Bíblia, ela faz uma analogia de que há essa realidade no corpo de Cristo, nos filhos de Deus, que alguns são bebês espirituais ainda, onde precisam ainda de um leite espiritual. Até em João 16, verso 12, o próprio Jesus falou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, porque ainda é bebê. Um bebê, ele ainda não pode comer uma feijoada, não pode comer uma carne sólida, ele tem que ainda ter papinha, ainda tem que ter um leite, ele ainda tem que mamar, porque é um bebê. Agora pega no seu coração algumas atitudes de bebê. Eu não sei se você vai se encaixar, mas talvez seja isso do porquê que nós não estamos servindo, e você não servir acaba deixando de ter revelações maiores da parte de Deus. Amém? Olha só, um bebê, ele não tem senso de direção. Um bebê, tudo que ele pega na mão, ele coloca na boca, sim? Ou seja, tudo que ela pega ali na mão, tudo aquilo que ele lê, pregações, ou reels, stories, ela coloca na boca, ela ingere aquilo, tudo. Ela não filtra, não tem filtro. Então ela fica meio confusa, porque ela come de tudo. E muitas vezes dá algumas doenças, né? Dá alguns problemas. Um bebê também, ele se machuca facilmente. Um bebê toda hora cai, toda hora chora, né? Toda hora está machucado com alguém.
Se não faz o jeito dele, o que o bebê faz? Bate o pé e chora. Você conhece alguém assim? Você pode falar para 3 pessoas ao seu redor, eu sei de que ele está falando. Só para descontrair, tá, gente? Só para descontrair. Um bebê, você pode ver, ele não sabe ler. Sabe o que o bebê faz? Se coloca uma televisão, um smartphone para ele, ele fica lá assim, ó. Porque o bebê não sabe ler. Então o bebê, ainda ele não tem essa leitura de se deleitar na palavra de Deus. Ela só fica lá assim, ó, distraída e se alimentando de tudo que uma TV oferece. Um bebê, ele briga por qualquer coisa. Um bebê, ele acha que tudo deve se girar em torno dela. Ela quer mamar, então ela grita, porque ela tem que mamar naquele horário, ela quer em tudo no tempo dela, e do jeito dela, do lado certo, ela é o centro de tudo. É um bebê que é dessa forma. E um bebê, então, não pode suportar um alimento sólido. Será que você é um bebê? Porque um bebê, ele quer ser servido, ele não serve. Talvez seja isso, que nós ainda não estamos servindo. Uma outra coisa também, agora não se trata apenas de um bebê, porque o bebê cresce e se torna uma criança. Mas uma criança ainda, olha, a criança ela tem algumas características. Pega aí no seu espírito, se testifica, recebe, em nome de Jesus. Amém? Uma criança, ela tem um ânimo dobre. As suas emoções o controlam ainda. Ora tá bem, ora tá mal. Um dia tá bem, outro dia vira a cara. Tá brigando com o irmão, passa uma horinha, meu Deus, já tá brincando de novo. Então um bebê, uma criança ainda, ela tem esses altos e baixos, que não dá para entender muitas vezes. Uma criança, ela começa a descobrir suas habilidades também. Glória a Deus por isso, né? Eu estou descobrindo que eu sou bom para isso, eu estou gostando disso. Mas só que uma criança, ela chega a uma etapa da vida que parece que ela já sabe de tudo. Ela já vivenciou tudo. Eu lembro até de um adolescente, que tudo que você conversava com ele, eu já passei por isso. Tudo que você conversava com ele, eu já sei. Meu Deus, com 14 anos a pessoa teve toda a experiência do mundo de um homem de 50 anos. Com 14 anos. E virou até um meme no meio dos irmãos das antigas. Sempre quando a gente ia conversar, a gente falava, então, quando eu tinha 14 anos, eu fazia isso, aquilo, outro. A gente brincava um com o outro, porque, um adolescente, uma criança, ela pensa que sabe tudo da vida. Então, talvez seja isso, que talvez tenha impedido da gente servir. Uma criança também, ela não sabe trabalhar em equipe, ela tem um espírito independente. Ela quer fazer tudo sozinha agora. Ela não precisa mais do pai, ela não precisa mais de conselho, ela não precisa ouvir os mais velhos, ela sabe tudo. Você conhece alguém assim? Não dê indireto para o seu filho, por favor. Com amor, com amor. Mas uma criança também, olha o que acontece com uma criança. Ela também começa a olhar os perfis, ela começa a olhar a internet e começa a se comparar com os outros. Ela começa a querer ser o que o outro está sendo, porque ela não tem referência. Então uma criança é assim. E será que nós, como adultos, estamos com esses sentimentos de uma criança? E é porque ainda o eu está no centro, e por isso que nós não estamos servindo. Agora, uma criança também, ela procura também a sua própria turma ali, né? Ela só consegue viver e falar com a sua própria turminha. Ela não consegue falar com outros tipos de pessoas. Fechou o grupinho. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. Né? Gente, Deus ama pessoas. E nós precisamos abrir os nossos olhos para uma geração que tem vindo nova, acolher essas vidas novas, para que todos possam ser servidos, ser acolhidos e ser amados. Amém? E, gente, tem tantas pessoas novas aqui no nosso meio. A gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês. Mas nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo, nós estamos querendo, com todo o nosso coração, a gente quer abraçar cada um. Mas por muitas vezes nós não estamos conseguindo abraçar todos. Quantos aqui talvez vieram na igreja até hoje a gente não conversou?
talvez a gente ainda não teve um tempo de mesa, nós queremos, de todo o coração, queremos abraçar todos, mas estamos buscando melhorar, para que possamos nos unir. E aquilo, nós estamos pedindo ajuda, por você também que é um filho mais velho, nos ajude a abraçar cada um, nos ajude a sentar com cada um durante o almoço, nos ajude a pegar um telefone de alguém, manter contato. Nós somos a igreja como nós cantamos, amém? Amém. Agora, alguém adulto é alguém que se tornou pai, e quando alguém se torna pai, ela se torna um provedor. Você não é mais o centro, agora você tem que trabalhar, agora você tem que ralar, agora você tem que acordar cedo, agora você não é mais o centro, existe alguém que você tem que prover, existe família, existe filhos no qual você precisa se dedicar, porque você se tornou maduro. O maduro agora, ele se torna um pai espiritual. É muito lindo que quando alguém que está grávida, e por ser madura, ela entende que o centro agora não é ela, mas o centro é o bebê. E sabe o que ela faz por amor ao bebê? Ela deixa de comer algo que ela gosta, ela deixa de passear em lugares que ela gosta, por amor a quem? Ao bebê, por aquilo que ela está gerando no coração. E a gente precisa ter esse mesmo sentimento. Quando nós somos adultos e provedores e alcançamos esse lugar de maturidade, você não é mais o centro, mas você entende que você foi chamado para servir outros. Quando você recebe essa palavra? Amém? Deus nos quer levar, deseja nos levar à maturidade. É um pai espiritual, onde você não é mais o centro. Esse é o primeiro ponto que impede da gente servir, imaturidade. O segundo ponto que impede da gente servir é talvez, durante o percurso da nossa vida, você permitiu que algo contaminasse teu coração. Quantos de nós talvez aqui antes servia, e por algo que aconteceu lá atrás, você não serve mais? Durante a caminhada, você foi ferido, sim, aconteceu algumas coisas, mas aqui, eu não estou desmerecendo o teu sofrimento, ou aquilo que aconteceu com você, mas nós precisamos chegar num lugar em Deus, que não é mais sobre nós, é sobre o coração do Pai. O coração do Pai pulsa por vidas, Ele morreu por vidas, Ele morreu por cada um de nós, Ele não morreu por coisas. E quantos de nós estamos diante dessa situação, o eu ficou o centro, e estamos tão focados em coisas e mais coisas, e amamos mais coisas do que pessoas. Tem até pessoas, eu até falei isso lá em Coçai semana passada, hoje em dia muitas pessoas preferem ter um cachorro do que ter filhos, porque cachorro não fala, e a gente imprime no cachorro aquilo que eu quero que ele faça. Me ame, o rabo está abanando, ele me ama, e será que ele está falando que te ama? Não sei. Ou ele está olhando assim, com aquela língua para fora. Eu tenho um golden lá em casa, com a língua para fora assim, olha, ela está sorrindo para mim. É tanta carência no coração, que eu faço da minha vontade, das minhas carências, e coloco no cachorro. E quem é que está sendo servido? Eu, o ventre. Quem é o centro ainda? É o ventre, é o eu ainda. E nós servimos a Deus muitas vezes assim. É um Deus que é meu pet, porque eu falo que Ele me ama, eu falo que Ele me quer, Ele faz isso para mim, a Senhora agora faz isso para mim. Então, sabe, é como se fosse um cachorro. E Deus é Deus. Amém? Deus é soberano. E a gente precisa permitir que as Escrituras, aquilo que está no coração dEle, possa ser transmitida e possa fazer parte de nós. Nós precisamos adequar a nossa vida com a palavra, e não a palavra com a nossa vida. Deu para entender? Esse versículo aqui é legal. Eu tomo posse, né? Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas agora quando fala aqui, aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga. Não, esse aqui é para o outro irmão, mas para mim não. A gente precisa adequar a nossa vida com as Escrituras. E eu tenho certeza, irmãos, quando a gente vive a palavra de Deus, nós recebemos abundância de vida. Amém? Só que
durante a caminhada, olha só, 1 Samuel 16, 18, estamos quase terminando. Primeira parte, servir é um gesto de amor. A segunda parte, impedimentos que nós temos para não servir, que é a imaturidade e permitir que o coração se contamine. 1 Samuel 16, 18 fala assim: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. O Senhor era com Davi. Davi servia ali na caverna de Adulão, todos aqueles homens ali problemáticos, que se tornaram guerreiros, que se tornaram pessoas que estavam dispostos a sacrificar sua própria vida por amor a Davi, porque Davi era uma referência. Davi servia cada um deles, sim. Davi tinha um coração em servir, mas só que em um dado momento da sua vida, Davi, diante de um tempo de guerra, está lá na passagem, lá no livro de Samuel, 2 Samuel 11, não precisa abrir, a maioria conhece, mas em tempo de guerra, o que Davi estava fazendo? Dormindo no palácio. Todo mundo trabalhando, todo mundo guerreando. Ele estava onde? No palácio. E ele não era assim. Davi sempre foi alguém que estava servindo. Mas num momento de sua vida, ele permitiu que o eu pudesse reinar no seu coração. Em vez de ir para a guerra, ficou na sua casa. E como o eu estava no centro, ele se levanta no terraço e ele vê alguém tomando banho. Batseba. E ali ele cai em adultério. E para piorar, além de adulterar, a mulher também engravida. Então ele move situações para poder o marido de Batseba morrer, para que daí o pecado dele fosse oculto. Né? Passa-se os anos, aliás, passa-se os meses, 9 meses, né? 9 meses. E chega um momento que o profeta se levanta e fala: olha, você está errado. Aquilo que você fez talvez a oculta, Deus está revelando aqui. Que aquele que matou, aquele que roubou uma ovelha ali para poder, mesmo tendo um rebanho grande, pegou daquele que tinha só uma. E Davi fala: não, esse homem ele é digno de morte. E o profeta Natan fala assim: pois é, esse cara é você, esse homem é você, você fez isso. Então Davi, o que acontece com Davi? Por que aconteceu isso? Um homem que sempre serviu, que Deus estava com ele, e agora ele está caindo num abismo. Caiu em adultério, caiu em mentira, participou de um homicídio, e cada vez mais estava se afundando. Ele faz uma oração em Salmo 51 que revela o porquê disso. Vamos abrir lá em Salmo 51? Eu queria que todos pudessem acompanhar. Porque algo aqui, na oração que Davi faz, de arrependimento, diante desse confronto com o profeta, ele faz uma oração. E é bem interessante que na oração revela muita coisa, né? Por isso que tem muito cônjuge, muito casal que não gosta de orar perto um do outro, né? Que na oração é revelado muita coisa que está no coração. Mas é importante orar juntos. Em Salmo 51, verso 1 ao 12. Vamos ler aqui. Ou melhor, vamos ler todos juntos no projetor. Não sei se você enxerga aí. Davi, então, faz essa oração. Quero que você identifique o porquê que Davi chegou a um estado de não servir, a um estado de pecar tão profundo, estar tão distante de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei.
Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aqui nós encontramos, o que me chama a atenção, é algumas referências aqui. Que lá no verso 10 e no verso 12, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna a dar a alegria da tua salvação, e sustente-me com espírito voluntário, um espírito disposto a obedecer. Duas coisas aqui eu vejo que aconteceu com Davi, que muitas vezes nos leva. O coração de Davi, ele era um coração servidor, era um coração que se dedicava, que se doava. Mas em um dado momento aqui, você vê que ele perdeu um espírito voluntário. Um espírito que estava disposto a obedecer. Um espírito que estava disposto a servir. Ele quis ser servido. O eu estava no centro. Eu gosto de falar também algo que quando deixamos de amar pessoas, acabou o ministério. Quando você deixa de amar pessoas, acabou. Porque não tem mais sentido. Porque nós somos chamados para amar pessoas. Agora o grande problema, sim, que talvez você perdeu essa disposição em amar pessoas por causa que pessoas feriram. E você permitiu que raiz de amargura entrasse no teu coração. Em vez de acreditar em pessoas, confiar em pessoas, agora eu tenho medo de pessoas, eu tenho raiva de pessoas, eu não posso servir pessoas. Porque eu já fiz tanto, eu sempre fui, talvez, recebido, não fui reconhecido, então por isso eu quero parar. E esse é o caminho? Agora algo aconteceu no coração de Davi. Entrou raiz de amargura. Entrou esse desejo de ser servido, desejo de ser saciado. Davi começou a ser o centro e perdeu a vontade de servir. E a oração que ele faz, que é a solução para mim e para você, porque isso foi essa manhã que Deus trouxe no meu coração muito forte. Porque durante o mês todo estamos falando sobre servir. E às vezes a gente está falando de algo externo. Precisamos servir. E a repetição é pedagógica, é importante. Só que só tem um lugar em Deus que nós vamos ser destravados. Sabe o que é? É a oração que Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, eu quero um novo coração. E essa palavra, cria em mim um coração novo, a palavra criar, no hebraico aqui, é a mesma palavra que se usa lá no Gênesis, que Deus criou o mundo, que Deus criou os céus e a terra. A palavra criar, a palavra no hebraico, bará, que é uma palavra que dá um sentido de algo totalmente novo, algo que não é uma reforma, não é um remendo que Deus vai te fazer, não é um bom homem, Deus não vai melhorar a sua vida, não, Deus quer dar um novo coração. Deus não quer melhorar e remendar, Deus quer dar um novo coração. Então Davi, ele falou assim, a única solução para a minha vida, a forma que está meu coração, está tão sujo, meu coração está tão contaminado, está tão envergonhado, e Senhor, o que eu preciso, Senhor, dá-me um coração novo, cria em mim um coração novo. Provérbios 4:23 fala assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Teu coração, é de dentro para fora. A gente está tentando com as nossas próprias forças servir, não, eu quero servir, mas eu não consigo. Sabe o que a gente precisa então? Isso foi muito claro hoje de manhã, foi muito claro, e Deus parece que só fala assim nos 45 do segundo tempo, né? Falei, Deus, a gente está falando a semana toda, o mês todo sobre servir, por que não veio antes essa palavra? E veio essa palavra o seguinte, a solução para a igreja é ter um coração novo. Quando você recebe um coração novo, o resto vai ser consequência. Quando tem um coração de Jesus vai servir. Quando tem um coração de Deus na sua vida,
seu coração vai perdoar, seu coração vai amar, o seu coração vai abraçar. Se você tem o coração de Deus na sua vida, você vai refletir Deus na terra. O que nós precisamos então é um coração novo. Salmo 24:4 fala assim: somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não jurem falso, é esses que subirão o monte de Sião. Aqueles que têm um coração puro. Como é que está o teu coração? Como é que está o nosso coração? Joel capítulo 2, verso 13, diz assim: rasgai os vossos corações. Joel 2:13. Rasgai os vossos corações e não as roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia. Deus, Ele pode dar. É de dentro para fora. Tem coisas, o nosso papel aqui é orientar, é ensinar, é pregar a palavra de Deus, mas é o que Deus falou no meu coração essa manhã. A sua parte é essa, é pregar e é ensinar. Mas tem algo que só eu posso fazer, que é dar um coração novo. Está lá em Ezequiel 36:26. É uma promessa do Pai sobre nossas vidas. É uma promessa que acontece para todo aquele que crê. Ezequiel 36:26 diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Deus, Ele pode trocar esse coração de pedra. É só Deus que pode trocar esse coração. Quando a gente chega num estado, num nível que Davi ele entrou, Davi não era assim. Davi era uma referência. Davi tinha um coração de pastor que amava todos. Ele estava disposto a amar, a salvar todas as ovelhas. Ele lutou contra urso, contra leão. Mas por que Davi ele perdeu esse coração? Contaminou o coração. E essa oração é muito chave para nós. Porque eu creio que tem muitas pessoas no nosso meio. Você não é assim. Você não era assim. Tem muitas pessoas que serviam com todo o coração. Sabe? Serviam com prazer. Era prazeroso servir ao Senhor. Não via a hora de chegar ao final de semana, célula, para poder servir o Senhor. Era um prazer. E durante a caminhada, acontecem muitas coisas. E a gente permite que o nosso coração se corrompa. E a única solução, a gente está repetindo o mês todo, nós precisamos servir, servir é um gesto de amor. E não vai adiantar ficar repetindo, a não ser nós, hoje, com todo o nosso coração, falar: Senhor, me dá um coração novo. É só Ele que tem poder para criar um coração novo. Tirar esse coração de pedra, que não consegue receber mais o Evangelho, que não consegue mais acreditar em pessoas. E eu quero repetir: um coração novo vai amar. Não tem como, é de dentro para fora. Um coração novo, ele vai perdoar. Um coração novo, ele vai servir. Um coração novo, ele vai se consagrar por amor a outros. Um coração novo, ele vai sair do seu comodismo, ele vai servir, ele vai fazer algo. Porque servir é um gesto de amor. Tu me amas? Sim, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, cuida da minha igreja. Acredita em pessoas. Cuida de pessoas, abrace pessoas, confia em pessoas. Para finalizar, Deus, nós falamos e temos uma expressão que é muito perigosa. Tem muita gente que fala assim: eu estou calejado. Vamos tirar essa palavra do nosso vocabulário, porque Deus não quer um coração calejado, duro. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração novo. E só Deus pode fazer isso. E eu creio, a minha oração para essa manhã, eu sinto no meu espírito, que
que Deus, Ele quer trocar o coração de pedra e dar um coração de carne. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. E Ele está aqui para mudar o teu coração, se você desejar. Se coloque em pé, você que pode.